nem vos perturbeis por qualquer que seja a intervenção. Não permitam isso, não facilitem isso. E aí ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito, seja o espírito de uma mensagem, ou seja mesmo a presença espiritual perversa, tentadora, molestadora, ou espíritos de pregadores que chegavam ensinando o erro, o engano, o desvio, a apostasia, como se chamava no início de todas essas descrições. Não vos demovais por espírito, também por palavra, por ensino, por mensagem. Uma pessoa chega aí e fala em nome de Jesus, torce tudo que Jesus disse em nome de Jesus e vocês embarcam. Vocês creem, vocês aplaudem, vocês dizem aleluia. Vocês são uns perdidos de consciência, não sabem de nada. Por isso são tão facilmente demovíveis. Por isso são tão perturbáveis por espírito, por palavra, ou por carta, por epístola, por livro, por doutrinação sistematizada, como se procedesse de nós. Basta que o cara use as mesmas palavras que eu uso, use algumas frases que eu uso, use alguns chavões que na minha boca são naturais, mas na deles são só repetições, são chavões, e vocês não sabem discernir os conteúdos e mergulham no engano como se fosse algo que tivesse a ver comigo, Paulo diz. Não tem nada a ver comigo. São imitadores, mas que não carregam o fundamento e nem carregam uma coerência do ensino do Evangelho. E vocês fazem isso supondo que, pelo que eles dizem, pelo que eles falam, pelos sinais que eles apresentam, pelas construções escatológicas que eles anunciam, eles dizem que o dia do Senhor chegou, que vai acontecer agora. E aí vocês ficam perturbados, tem gente que quer largar tudo, tem gente que não quer trabalhar mais, tem gente que para de estudar, tem gente que não continua com a vida, tem gente que se desmobiliza completamente, tem gente que desiste do casamento, tem gente que, anunciada essa expectativa de que vai acontecer agora, nesse instante, a qualquer momento, embora o indivíduo seja exortado a viver com essa esperança, com essa expectação da volta do Senhor, ele não é ensinado por Jesus nem pelos apóstolos a marcar data, a ter expectativas de precisão, essas escatologias que vão prevendo e escrevendo os organogramas da volta de Jesus, como a maioria de vocês recebeu pronto, tudo mentira, tudo fajuto, tudo inventado, tudo criado, tudo construído, tudo sistematizado, tudo lego escatológico, não passa disso. E vocês vivem em estado de perturbação, porque não tem a raiz da consciência do Evangelho plantado em vocês. Tudo perturba, tudo angustia, tudo é será que é? Meu Deus, será que eu estava perdendo de saber isso? Nunca confiam que aprenderam o que é certo. Qualquer novidade é aquilo no que desejam embarcar. São os filhos das novidades, são gravidezes de tesão, de momento, de instante, de one night stand. Aquela menina que fica grávida de um cara de uma noite só, que passou por ela. Assim como pregadores de uma noite deixam, às vezes, sêmens de erro, sendo gestados na alma das pessoas,
e que às vezes vêm à luz e corrompem a existência do indivíduo todo, da pessoa. Não se deixem levar por isso, Paulo diz. Nem de nenhum modo, ninguém vos engane, ele diz. Não deixem que ninguém, pessoa nenhuma, engane vocês. Vocês já me tiveram, eu encontrei Jesus, eu ensinei a vocês, eu dei a vocês o que eu recebi, com toda fidelidade. Agora chega qualquer um de orelhada, sem vida com Deus, sem experiência. Qualquer garoto, qualquer um que venha, qualquer arremedo, qualquer imitador, qualquer palrador que só está interessado na própria fama, chega e vocês embarcam. Mas ninguém vos engane de modo algum. É o apelo dele. Por favor, olhem para o coração de vocês, vejam de quem vocês aprenderam a história e a consistência daqueles de quem vocês aprenderam o evangelho puro e simples. Por que vocês estão se deixando levar por mentiras e enganos? E por que vocês se tornaram filhos das falsas novidades que não são boas novas, são apenas fake news? Por quê? Por quê? Não, ninguém vos engane. Porque isto, a volta do Senhor, esse momento absolutamente crítico, único, definitivo, para nós que temos esperança e fé, esse tempo, essa hora, que o Senhor Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, ninguém sabe. É um mistério do Pai, em relação ao qual o Filho se esvaziou, para que Deus seja tudo em todos, ele próprio, Filho, subsistido em forma de Deus, não seja nada além de um servo obediente. Nessa relação, ele diz, ninguém vos engane, porque a volta dele, e esse dia, não acontecerá sem que antes venha, primeiro, a apostasia. Apostasia é um abandonar da palavra original, do ensino original. No caso aqui, é um abandono do evangelho em troca de doutrinas, e eram doutrinas cristãs, pseudo-cristãs, ou judaico-cristãs, ou eram misturas de judaísmo messiânico com alguma doutrina dos apóstolos, formando um híbrido, com conclusões escatológicas que eles iam criando, construindo, sistematizando de acordo com o interesse que eles julgavam que provocavam nas mentes mais tolas, mais incautas, menos ensinadas, menos enraizadas. E o que acontecia então, no início do primeiro século, imaginem hoje. 2000 anos depois, o tamanho do engano e da loucura que não tomou conta de nós e não toma conta da grande maioria das mentes humanas. Mas Paulo diz, ninguém vos engane, porque o Senhor não vai voltar e esse tempo do fim não vai se concluir antes que venha a apostasia da igreja. Quando a igreja vai se tornar um ente irreconhecível. Ela vai usar o nome de Deus, vai usar o nome de Jesus, vai usar chavões e jargões que se identificam com a mensagem do Evangelho, mas eles não vão ter nenhum conteúdo da palavra. Não vão ter o amor segundo o Evangelho, nem a pureza da fé segundo o Evangelho, nem o compromisso com a justiça e com a verdade, com a compaixão, com a bondade, com a misericórdia, com a longanimidade, com o domínio próprio, com a mansidão. Não, tudo isso eles vão chamar de tolice, de coisa de idiota, de bobo,
eles vão querer mesmo fazer o que quer que digam que eles devam fazer para acelerar essa volta do Senhor, mesmo que seja praticando coisas totalmente contrárias ao Evangelho, maquiadas, envernizadas com o nome de Jesus, mas sem nenhum Evangelho no seu conteúdo. Meu Deus, até quando eu vou repetir isso e até quando você não vai entender? O Senhor não vai voltar antes que a igreja fique como a igreja está ficando. E, num certo sentido, já ficou. E, em alguns sentidos, levando em consideração o adiantado da hora, a evolução da história, como a gente hoje vive numa democracia, com instituições de pesos e contrapesos, balanços e tentativas de equilíbrio para que não surjam ditaduras, nem ditadores, nem déspotas, nem dominadores. Essas instituições todas, bem como a própria Constituição, foram elaboradas para evitarem o surgimento de entes despóticos entre nós. No entanto, vocês vejam como, apesar do que a gente tem, que nos dá um equilíbrio institucional enorme para não deixarmos os absurdos proliferarem, é a própria igreja que hoje em dia se associa ao absurdo, que promove, promulga, divulga. Como nos Estados Unidos, a igreja é uma das maiores apoiadoras do lobby de armas. Tem mais armas do que cidadãos nos Estados Unidos. E armas de grosso calibre, que só deveriam estar nas mãos das Forças Armadas. Qualquer adolescente pode ir ali, depois de 18 anos, e comprar uma R-15 e fazer uma chacina. E são os crentes apoiando isso, em nome de uma liberdade constitucional de uso de armas, onde até as crianças vão sendo armadas, nas casas dos crentes, que estão lotadas de armas. E aqui no Brasil está ficando a mesma coisa. Não somente disso, mas a violência, a quantidade de gente que prega ódio, que prega violência, que prega o arrepio, que prega o abuso do próximo em nome de Deus, que se sentem com superioridade por serem crentes sobre os demais cidadãos da sociedade e que acham que receberam de Deus a unção do domínio, do controle, da opressão, da determinação, como se fossem verdadeiros ayatolás iranianos determinando a vida das pessoas em sociedade, suprimindo os direitos, querendo de fato acachapar minorias e gente que sabe menos, pode menos, tem menos. Enfim, e a gente olha para dentro desse ambiente que diz ser de Jesus, e o que a gente enxerga é uma coisa horrorosa. Nem fora, frequentemente, a gente encontra tanto barbarismo, tanto horror, tanta raiva, tanto ódio, tanta hostilidade, tanta intolerância, tanta mania de que está sendo oprimido e por isso oprime o outro, com uma força enorme, com uma desigualdade brutal. E ninguém diz nada. E quem levanta a voz contra é chamado de herege, de apóstata. As coisas estão tão perversas que quando você ensina a verdade pura e simples do Evangelho, você é o apóstata, você é o herege. Porque nós estamos chegando nas proximidades da revelação do que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que é aquele cara que toma o lugar de Deus,
ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Deus de verdade. Deus de verdade. Não é contra qualquer coisa que seja chamada de divindade, não. É contra o Deus da verdade que ele se levanta, que ele se opõe. Não é contra as divindades da terra ou do mundo. São até capazes da bruxaria, da feitiçaria, de toda sorte de desvios da consciência, mas em relação ao ensino, à pregação do Deus da verdade, eles mesmos se levantam, se tornaram homens e mulheres que precedem o ser humano da absolutização da iniquidade, que ainda não chegou, mas virá, que é o filho da perdição, e que vai se levantar e fazer oposição ao Evangelho e a tudo quanto seja mensagem genuína de Deus, palavra de Deus, vivência de Deus, ou objeto de culto, qualquer que seja a natureza do que se chame de culto a Deus, culto genuíno a Deus, palavra do Evangelho de Deus, serviço de louvor a Deus, alegria de adoração a Deus, se oporá a tudo quanto seja sincero, puro, simples, a ponto de se assentar e criar para si mesmo algo que ele vai chamar de santuário de Deus, que a gente já vê acontecendo há muito tempo. Pessoas em nome de Deus sentados em tronos supostamente divinos, em cátedras divinas, com autoridades divinas, com poderes supostamente dados por Deus, que são forças abusivas do próximo. E eles vivem como se eles fossem deuses. Deuses, vistos como deuses, apresentados como deuses, explorando o povo como deuses, e o povo se deixando explorar por eles, por esses seres humanos de mentira e de iniquidade. Paulo diz: a volta do Senhor não vai acontecer antes que a igreja se transforme nessa coisa mais nojenta, disforme, irreconhecível da face da terra. Quando a coisa mais difícil vai ser encontrar gente limpa, gente pura, gente santa, gente sincera, gente que não está querendo usar, nem explorar, nem abusar, nem se servir, nem se colocar no lugar de Deus, nem na cátedra de Deus, nem se passar por Deus, nem ser reverenciado como se fosse Deus, nem ser ouvido como se fosse Deus falando. Vai chegar essa hora. E assim como hoje, o que já chegou, já nos demonstrou que as pessoas são capazes de se entregarem a qualquer coisa. Quanto mais esse tempo radical se aproxime, mais a gente verá que as pessoas realmente se entregam a qualquer coisa. Elas não entendem nada. Se tiver o nome de Jesus e o nome de Deus, elas estão fazendo feitiçaria para o diabo, como se estivessem servindo a Deus, porque não compreendem nada. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, coração, mas não discernem. O nome de Deus está nas suas bocas, nos cânticos, mas o coração está longe, divorciado do entendimento, do conhecimento, do discernimento, do compromisso, da fidelidade. Sim, Paulo prossegue e diz: não vos recordais de que, quando eu estava aí com vocês, pessoalmente em Tessalônica, não na virtualidade dessa carta, mas pessoalmente, eu costumava dizer-vos estas coisas, que esse dia ia chegar, e já chegou na geração de vocês. Vocês acabaram de crer.
O Evangelho é coisa nova no mundo, mas já chegou para vocês. Vocês, naqueles dias de Paulo, quando a primeira carta, o primeiro texto cristão estava sendo escrito, ele já está dizendo isto. Esse dia de perturbação, de desvio, de apostasia, de mentira, de ensino errado, de fake news, já chegou para vocês, substituindo as good news do Evangelho. Já chegou. E eu adverti, eu só nunca pensei que ia chegar tão rápido para vocês. Tão rápido que eu estou escrevendo uma carta para ver se eu consigo me interpor entre vocês e essa calamidade. E aí ele conclui dizendo o seguinte: e agora, hoje, sabeis o que detém a manifestação final, plena, absoluta, dessa apostasia, desse homem da iniquidade, dessa manifestação definitiva de como o nome de Deus e de Jesus estarão profunda e inseparavelmente associados ao diabo, ao anticristo, ao homem da iniquidade. Ele não vem em nome de Satanás, ele vem em nome do Deus da verdade, em nome de Jesus, enganando, se possível, como Jesus disse, os próprios eleitos. É falsa mensagem, é falsa profecia, são falsos pregadores, são falsos evangelhos, são falsos espíritos, dando testemunho e as pessoas crendo no engano, no engodo. Paulo disse, eles não se manifestaram em plenitude, só vão conseguir. Preste atenção. Só vão conseguir se manifestar em plenitude absoluta quando aquele que o detém, quando esse poder, quando isto, é uma expressão que aqui no grego é um artigo de natureza impessoal, não é masculino, não é feminino, é uma coisa. Quando isto, um poder, uma força, quando isto, ou um testemunho, quando isto que o detém for retirado, quando isso for retirado, então será revelado o homem da iniquidade, a apostasia total e absoluta. Mas enquanto isso, ela cresce, vai se expandindo, vai pervadindo, vai penetrando. É como um fermento na massa, vai levedando tudo, vai corrompendo tudo, não vai deixando nada no seu caminho, como a gente já vê hoje. E olhe que esse tempo, na sua plenitude, ainda não chegou. Preste atenção nisso. Esse tempo, na sua plenitude, ainda não chegou, mas ele está chegando. Está chegando, vai se aproximar cada vez mais e ele vai acelerar-se. Nós não vamos ter que esperar mais 2000 anos de 2 aos Tessalonicenses para cá, e olha o que aconteceu nesses 2000 anos. Já mesmo antes de Constantino, antes do quarto século, tinha acontecido uma quantidade de loucuras. Mas do cristianismo, da instalação constantiniana do que a gente chama de cristianismo no quarto século para cá, surgiram as maiores loucuras, as mais impensáveis, as maiores apostasias, praticadas em nome de Jesus, mas está longe de ser tudo. Longe. A gente teve aqui e ali alguma esperança de que algo mudasse. Em todas as gerações houve algumas luzes, às vezes só vagalumes, mas luzes, ou às vezes apenas a soma de vagalumes, mas algumas luzes. O século XX teve alguns momentos
em que nós pensamos que alguma coisa nova iria se instalar por um tempo maior na igreja. Mas foi tudo muito rápido. E o que veio com mais velocidade ainda foi a apostasia, que começou nos anos 90 e que cresceu na primeira década dos anos 2000 e que tomou formas impensáveis na segunda década dos anos 2000 e que iniciou essa terceira década do terceiro milênio, que é que a gente está vivendo agora, de uma maneira aceleradíssima de maldades e perversidades, como a gente não podia nem imaginar. Eu assisto coisas hoje em dia, faladas, ditas, em nome de Jesus, dos púlpitos das igrejas, que eu não achei que eu fosse ouvir nem num púlpito de um lugar que, de maneira extrema, clara, objetiva, explícita, extroversa, dissesse: nós estamos aqui para louvar o diabo, a Satanás. Eles não dizem isso nos cultos cristãos, mas eles fazem e ensinam coisas que só ensina quem tem compromisso com a maldade do diabo. Mas porque dizem em nome de Jesus, em nome de Deus, com aleluias e aplausos, vocês todos embarcam, vão embora, dizem aleluia, choram, se emocionam ouvindo engano, mentira, devaneios, invenções, maluquices e insanidades que corrompem a alma, que destroem o ser, que não deixam aquela genuína esperança da volta do Senhor se instalar. Não, são ensinos nervosos, aflitos, apavorantes, angustiosos. Você vai ficar, vai ser deixado, não vai subir, é medo. Não está dando dízimo, vai ficar. Não está frequentando o culto, vai ficar. Não está fazendo o que a gente manda, vai ficar. É tudo na base do pânico e do medo. E tem muita gente que vai ficando com problema mental, tem muita gente que vai caindo na bipolaridade, tem gente que vai caindo nos extremismos, borderliners, tem muita gente que vai se tornando esquizofrênica, tem gente que entra em pânicos, em medos, que não conseguem nem respirar de pavor na vida. Tudo isso sendo ensinado em lugares de cultos em nome de Jesus, tornando a pessoa que deveria esperar a volta do Senhor em paz, com exultação feliz da esperança, em gente nervosa, fanática, apavorada, adoecida, sem certeza de nada, fazendo tudo que mandam fazer, porque eles controlam você pelo medo, pelo medo, pelo medo. E o homem da iniquidade, também chamado de anticristo, ele tem muitas versões anteriores a si mesmo, como disse João, escrevendo na primeira epístola dele. Ele disse que muitos anticristos já estavam pelo mundo, nos dias dele, no final do primeiro século. E que muitos viriam, de modo que não há um anticristo, são milhares de anticristos. A cada geração são centenas e centenas e milhares. Na nossa geração está cheio de anticristo na Terra. Aqui no Brasil está lotado. Eles gritam em nome de Jesus, eles acusam outros de apostasia, de blasfêmia, de heresia, mas eles são as coisas mais perversas, mais apóstatas, mais malignas que se poderia imaginar, são justamente aqueles que usam o nome de Jesus para alienar, para criar intolerância, para provocar toda sorte de ódios uns pelos outros, e você não percebe, você não discerne. Eu vou parar aqui hoje, mas amanhã eu vou prosseguir.
Amanhã eu vou prosseguir. Eu quero falar, provavelmente, a semana toda sobre esse tema. Eu comecei hoje. Amanhã eu vou continuar. E eu quero que você esteja aqui comigo. E convide outros e muitos para assistirem o que já foi dito agora. E para continuarem assistindo. E amanhã, venha trazendo alguém. Peça e envie para essa pessoa o compartilhamento da mensagem. E amanhã convide a vir, porque nós vamos prosseguir. Até sexta-feira eu quero muito que você nunca mais tenha o pretexto de dizer eu não sabia. Agora, se você não quiser ser instruído na verdade, então não apareça, porque de mim você não vai ouvir outra coisa a não ser a mais crua, nua, simples e pura verdade do Evangelho. E eu sei que o Espírito Santo já começou a tirar escamas, véus, bloqueios, impedimentos, blindagens cognitivas, dificuldades de sensorialidade, de absorção. Eu sei que o Espírito Santo começa a romper os diques de resistência na sua mente, na sua consciência, no seu entendimento, para você entender. Para você entender. Você vai entender. Ninguém impedirá você de entender. Em nome de Jesus, no que depender de mim, na certeza da iluminação do Espírito Santo, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Você quer não ser enganado? Compartilhe com os seus amigos e amigas o que você está ouvindo. E amanhã esteja aqui trazendo mais alguém. Nós vamos continuar. Até sexta-feira. Com a graça de Deus. E você estará aqui comigo. Assim eu espero. Em nome de Jesus. Jesus, ilumina o entendimento de quem está ouvindo. Já ouviu bastante hoje para acordar, para sacudir a cabeça e se assustar, para sair do sono, do desmaio, da catatonia, desse estado mórbido, lânguido. Acorda, desperta esses que dormem. Levanta-os de entre os mortos. Que tu os ilumines, ó Cristo Jesus. Que a tua face, que o Evangelho, esplendendo o teu rosto, a tua glória, o teu perfil, a tua fisionomia, segundo o teu caráter revelado no Evangelho, seja trazido e demonstrado no coração, no entendimento, na compreensão, no discernimento de cada um. É o que eu te peço que aconteça por milagre agora. O milagre que só o Espírito Santo pode realizar, de convencer do pecado, da justiça e do juízo, de acordar os crentes da loucura dessa anestesia, dessa apostasia que tomou conta da maioria. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.